Shalom, shalom, glória a Deus. Vamos começar mais uma live, a live de número 37 da nossa maratona apostólica e profética de restauração da igreja. E hoje o tema é um tema fantástico, um tema de ativação tremendo. Vamos falar sobre ativando apostolicamente a sua profissão. E a proposta dessa live é abrir a tua mente para que você já tenha um ministério através da sua profissão. E esse ministério, ele te dá direitos espirituais, direitos de uma unção sobrenatural, para que se movam anjos durante o seu trabalho, para que coisas extraordinárias aconteçam durante o seu trabalho e para que a igreja triunfe, para que o reino avance através do seu trabalho. Então sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Tô vendo o nomezinho de vocês aqui. Alguém escreve aí para mim, em letras maiúsculas, o tema da live. Escreve aí, ativando sua profissão apostolicamente. Escreve tudo em letra maiúscula aí para mim, que eu vou fixar o tema aqui. Vamos ver quem vai ser o primeiro a escrever. Ativando a sua profissão apostolicamente. Deus abençoe vocês, Alice, Silvana, Silmara, Lucimare, Rosângela, Pastor Luiz Reis. Escrevam aí, gente, tudo em letra maiúscula, ativando a sua profissão apostolicamente. Graça e paz. Jai Pita. Pronto, fixei aqui. Deixa eu fixar esse que está com letra maiúscula. Prontinho. Tá aí o tema da live então. Obrigado. Glória a Deus, gente. Vocês estão convidando pessoas. Muito bem, gente. Então vamos lá. Enquanto o pessoal vai chegando. É sempre bom que vocês cheguem nas lives no primeiro instante, porque cada minuto é precioso. Principalmente quando nós temos algum convidado e a gente quer aproveitar cada instante para transferir para vocês a unção, a ativação, os códigos daquilo que Deus tem dado. Às vezes eu demoro um tempinho aqui na introdução para que o povo chegue, para que ninguém perca as considerações iniciais, mas quem chega atrasado perde essas palavras iniciais e aí depois tem que correr atrás lá do YouTube, né? Lembrando para vocês que essas lives todas estão sendo salvas no YouTube, elas ficam guardadas numa playlist. E essa playlist, ela já tem hoje, está completando hoje 37 aulas com apóstolos e profetas de peso, com voz do tamanho do país, com voz apostólica do tamanho do país, alguns com voz apostólica do tamanho do mundo. E essa aqui é a nossa última live da quarta semana, se eu não me engano. A semana que vem já está com a agenda marcada, vários apóstolos. Tremendos os temas de semana que vem. Daqui a pouco eu vou anunciar aqui no meu Instagram. E hoje eu quero finalizar. Hoje o convidado é o Espírito Santo, sou eu. Eu quero compartilhar com vocês esse entendimento. Então vamos lá, para não perder mais tempo. Quem não tem a nossa playlist completa, é só clicar aqui no link da bio. Ou se você está assistindo pelo YouTube, aqui embaixo tem o meu site. Clicando no site tem o botão do WhatsApp. E aí você se apresenta e pede o material. Eu vou te mandar toda a playlist e também vou te colocar no grupo para que você receba
as informações atualizadas de tudo que nós estamos fazendo aqui, porque isso aqui é só o começo. Amém, gente? Vou começar com uma pergunta, gente. Existe trabalho secular? Sim ou não? O que vocês acham? Sejam sinceros. Qual é a crença de vocês sobre isso? O que vocês falam? Não, existe trabalho secular? Muitas pessoas falam assim: na igreja eu sou pastor, mas no trabalho secular eu sou administrador de empresa. Na igreja eu sou pastor, mas no trabalho secular eu sou vendedor, eu sou atendente. Então, a pergunta para começar é essa aí. Enquanto isso eu estou esquentando aqui. Aqui está bastante frio hoje, né? Existe trabalho secular? Sim ou não? O que vocês acham? Bom, então eu quero já começar aqui. E aí vocês já vão tomando posse, já vão anotando isso aí, tá? E estou para fazer mais uma live com o pastor Lucas Chedê. Fiz uma live com ele tremenda recentemente, está aí na lista, onde nós falamos da diferença da igreja pastoral para a igreja apostólica. E eu vou convidá-lo para fazer uma live agora, falando sobre a diferença da mentalidade grega, da visão grega para a visão hebraica. Prestem bastante atenção nisso, porque entendam uma coisa: a mentalidade da sociedade, ela é formada pela cultura que a precedeu. Veja bem. Então, isso é muito importante quando você lê o livro de Daniel, capítulo 2, depois vai ler Daniel, capítulo 7. Quando Daniel, ele interpreta a visão da estátua de Nabucodonosor. Escute isso com muita atenção. Daniel vê uma estátua que tem uma cabeça de ouro, né? Essa estátua, ela tem peitos de bronze, de prata. Estou falando com vocês e convidando as pessoas aqui que estão chegando atrasadas, que eu quero que todo mundo receba essa informação aqui, viu? Mas a estátua, ela tem uma cabeça de ouro, isso é mostrado lá em Daniel. Ela tem um peito de prata, ela tem as cinturas e as coxas, né, o ventre e as coxas de cobre. Ela tem as pernas de ferro e ela tem os pés de ferro misturado com barro. Essa é a estátua de Nabucodonosor. A cabeça da estátua, ela representa o Império Babilônico. Vocês lembram que a Babilônia, ela atrapalhou muito o avanço do reino de Deus. A cultura babilônia, desde Gênesis, você vê a Babilônia trazendo influências, cativeiros, guerras. A palavra Babilônia fala de Babel. Então, a cabeça aqui da estátua de Nabucodonosor, eu vou falar resumidamente, que isso aqui é só uma introdução, ela representa o reino babilônico do ano 607 a.C. até 539, mais ou menos, antes de Cristo. Era um reino poderoso, por isso era uma cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro depois foi substituída, porque a Babilônia foi tomada, a Babilônia foi vencida pelos medos e persas. E os medos e persas, eles já eram um reino representado na estátua pelo peito de prata, pelos braços de prata. Então olha como ela vai perdendo a força, a transferência de cultura, de reinos. Do ouro vai para a prata. E aí vem a Grécia. Prestem muito atenção. A Grécia, ela é representada na estátua de Nabucodonosor como o ventre e as coxas de cobre. Olha, era ouro, agora prata, cobre. A Grécia tem uma coisa interessante, que a Grécia, ela chega tomando o mundo. A Grécia, ela vem com grandes conquistadores e ela toma o mundo inteiro, inclusive o Império Médio e Persa cai e a Grécia toma o mundo inteiro. Agora, os gregos, eles não tomaram o mundo inteiro
apenas através de cativeiros, como a Babilônia fazia, através de jugo, como os medos e persas faziam, matando pessoas, não. A Grécia, além de tomar os territórios, né, ela também mudava a mentalidade e a cultura das sociedades. Espero que vocês estejam ligados, prestando atenção nisso, para que você tenha uma ideia do poder da influência da Grécia. Até o Novo Testamento foi escrito em grego, na linguagem grega. A maioria das palavras que nós falamos hoje tem origem no grego. Então a Grécia, ela trouxe um peso de influência cultural que perdura até hoje. Esse foi o Império Grego. Só que ela não mudou apenas as palavras, ela mudou a mentalidade. Porque a mentalidade do povo ainda é uma mentalidade com origens, com raízes gregas. Por isso eu vou fazer uma live mais para frente com o pastor Lucas, onde você vai entender a diferença da mentalidade grega para a mentalidade hebraica. A mentalidade grega, ela é cheia de defeitos, ela é cheia de problemas. E aí o que acontece? A Grécia, ela perde a força para Roma. Roma, ela toma o espaço conquistado pela Grécia. Então, em 168 a.C. até 476 depois de Cristo, você vê o Império Romano, que são as pernas de ferro. Roma já não interfere tanto culturalmente. Roma já não interfere tanto mentalmente. Roma, quando chega, ela chega dizendo assim, olha, ou vocês nos aceitam como governantes do povo de vocês, ou nós vamos matar todo mundo. E aí é claro que os povos falavam, não, nós aceitamos vocês como governantes. E aí os romanos mandavam um grupo para poder administrar a cultura romana. Esse grupo entrava nas cidades trazendo a mentalidade romana, a cultura romana. E esse grupo era chamado de eclésia, né? Igreja, era um grupo romano. E o líder desse grupo, o chefão desse grupo, ele era chamado apóstolos, que é uma palavra grega. Então, quando Jesus ele funda a igreja, quando Jesus ele chama os apóstolos, ele está pegando toda essa cultura que os romanos entendiam, para que os cristãos entendessem. Uau, já sei. Assim como Roma tinha um grupo que estabelecia os princípios romanos, esse grupo se chamava Eclésia. Assim como Roma tinha um líder chamado apóstolo, e esse líder ele governava e administrava a Eclésia. A Jesus ele vai trazer a cultura do céu para a terra através da igreja dele. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. E os apóstolos, eles vão dar fundamentos a isso. Então essa é a estátua de Nabucodonosor. Entenda que essa estátua começa com cabeça de ouro, peito de bronze, cintura de cobre, pernas de ferro, pés de barro, porque os pés de barro representam todas as culturas religiosas e as ramificações egregorais que surgiram até hoje dessa balbúrdia que veio antes. Só que na visão de Nabucodonosor, uma pedra, uma simples pedra, vinha uma pedra lançada sem mãos, diz a Bíblia. E essa pedra vinha aos pés da estátua, os pés de barro. E essa estátua caía e se desmoronava. Quem é essa pedra? Essa pedra é Cristo. A pedra que foi rejeitada. É por isso que Jesus fala para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, mas Jesus estava falando dele, eu edificarei a minha igreja. Então nós temos uma live aqui, inclusive, que nós fizemos com o apóstolo Marcos Paulo, onde nós falamos mais sobre pedra, nós explicamos que a igreja não é feita de tijolos, a igreja apostólica é feita de pedras vivas. Então tudo isso, gente, é para que você entenda que existe uma mentalidade grega e existe uma mentalidade hebraica. Até aí tudo bem? Me respondam rapidinho para a gente não perder tempo. Até aí tudo bem? Então tá.
A mentalidade grega que ficou incutida na mente do povo, na época de Jesus, inclusive, essa mentalidade grega é uma mentalidade dualista. O que é uma mentalidade dualista? A mentalidade grega é a mentalidade que separa. Os gregos eles tinham o hábito de dizer algumas coisas são santas e algumas coisas são profanas. Algumas coisas são dos deuses e algumas coisas pertencem só aos homens. Essa é uma mentalidade dualista que separava o que é sagrado do que é secular. Isso é uma cultura grega, uma herança grega que a igreja carrega. Agora, a mentalidade hebraica, que era do povo de Deus, desde lá do Egito, desde quando eram escravos, os hebreus eles tinham um entendimento diferente da cultura grega. Os hebreus pensavam por uma mentalidade, por uma visão holística. O que é uma visão holística? Tudo é santo. Tudo é santo. Então entendam isso. Essa caneca não é natural. Essa caneca ela é santa porque ela tem um propósito. Ela é espiritual, ela é profética, porque eu estou aqui tomando um café quente para me esquentar, para ministrar para vocês. Esse fone de ouvido aqui é bênção, ele é provisão, é ferramenta espiritual. Esse computador que eu estou usando aqui, que eu divido com a minha esposa, porque ela trabalha metade do tempo com ele, eu trabalho outra metade do tempo. Esse computador ele é profético, ele é uma ferramenta espiritual. Então, a visão hebraica ela precisa entender que tudo tem uma conexão com o divino. Aí você vai ver na Bíblia. Todas as coisas são dele e sem ele, quem pode responder o resto desse texto? Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa é uma visão holística, essa é uma visão hebraica e essa é uma visão bíblica. Todas as coisas são dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o meu emprego é dele. E sem ele, esse emprego não se fez. O autor de Hebreus ele vai dizer o seguinte: pela fé nós entendemos que qualquer coisa que existe no mundo natural tem uma origem no mundo espiritual. Está tudo conectado. Então, essa aula aqui, escatológica, né, foi para você entender que nós precisamos, para abrir essa live, quebrar os nossos pactos culturais com essa ideia de que minha profissão é secular, minha profissão é do mundo. Irmão, até se você trabalha numa cervejaria, Deus tem um propósito para ter te colocado lá. Eu vejo crente falando assim: eu vou largar esse emprego porque esse emprego é do diabo. Mas talvez você precise antes orar. Talvez Deus tenha te colocado lá com um sentido profético. Né? A gente julga com essa visão grega, com essa visão religiosa. E outra coisa, tem muita gente dizendo assim: eu vou largar meu emprego porque Deus ele quer que eu tenha um ministério. Muitos pastores caem nessa cilada. Às vezes Deus deu um emprego, às vezes deu uma profissão, Deus deu uma carreira. Através dessa carreira você vai sustentar a sua família. Através dessa carreira você vai transferir uma unção para os seus filhos, para que seus filhos sejam maiores do que você na sua carreira, na sua profissão, na sua genealogia. E aí você larga tudo porque você acha que emprego é do diabo, que trabalho é do diabo e que as coisas que acontecem na igreja são de Deus. Então, primeira coisa que eu preciso que você entenda é isso. Tudo é de Deus. Vamos aqui construir essa mentalidade juntos também. Vamos construir. Então, profissão. Quem gosta de anotar as frases, eu acho bonito quando eu falo algumas coisas e as pessoas anotam a frase, né? Então, primeira coisa, profissão é ministério. Isso é maturidade espiritual para você entender isso. Tem que ter maturidade espiritual. A minha esposa é advogada criminalista, gente. Isso é um ministério. É um ministério de apregoar a justiça de Deus.
A advogada criminalista serve para quê? Para poder transferir os direitos humanos para aquelas pessoas que não têm voz. Existe um versículo bíblico sobre isso. Ser voz aquele que não ter voz. Tantas pessoas estão encarceradas, elas não têm como se defender. Foram presas injustamente. Ou algumas foram presas até porque fizeram algum delito, mas a pena que está acontecendo lá dentro é covarde, muito mais covarde do que você pode imaginar. Você não tem ideia do que é um presídio. Você não tem ideia de como a mentalidade presidial do Brasil fere o coração de Deus. De lançar as pessoas, 200 homens, dentro de uma cela imunda, cheia de doença. E depois dizer bandido bom é bandido morto, vagabundo tem que morrer. Então a profissão profética, uma profissão de olhar para a situação com os olhos do Espírito Santo e falar: Deus, como eu posso usar a minha profissão para apregoar a sua verdade, a sua justiça? É claro que a ideia não é tirar da cadeia quem não pode ficar solto, mas é trazer um prumo e trazer um equilíbrio. Então só estou dando esse exemplo para vocês. Outra coisa, nós temos essa ideia, né, de que trabalho é maldição. Principalmente nós que viemos de uma cultura ocidental e de terceiro mundo, e que a nossa cultura ela tem uma interpretação teológica incorreta de Gênesis, né? Gênesis capítulo 3, versículo 18, um texto que você já conhece, talvez você não lembre pela referência, mas Gênesis 3,18 diz assim: é Deus dando um juízo para Adão depois do pecado, e Deus diz para Adão: a terra lhe dará espinhos e ervas daninhas, ou espinhos e abrolhos, e você terá que se alimentar da planta do campo, e com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, até que morra, visto que da terra foi tirado, porque do pó foi tirado, e ao pó voltará. Então, o que as pessoas fazem? Eu tento ler as perguntas de vocês, mas quando são perguntas longas, eu às vezes deixo passar porque interrompe aqui o raciocínio. O que as pessoas fazem? Elas pegam esse texto e fazem uma exegese superficial. Qual é a exegese superficial? Adão, ele pecou e por causa do pecado de Adão, ele teve que trabalhar. Adão pecou e Deus disse lá que só por causa disso do suor do teu rosto viverá, e você vai ter que se alimentar das plantas do campo. Então, por causa disso, trabalho é consequência do pecado. Mas isso é um engano, porque antes do pecado, Adão também trabalhava, gente. O que Deus deu para Adão foi trabalho. Quando Deus criou Adão do pó da terra, soprou nas narinas o Espírito em Adão, e ele se tornou alma vivente, primeira coisa que Adão começou a fazer é trabalhar. Ele recebeu um comando de trabalho. Qual era o trabalho de Adão? Mesmo trabalho que Satanás tinha antes dele destruir o planeta com sua arrogância. Então Deus reconstruiu o planeta, colocou Adão e falou: Adão, olha, você vai dar ordem às coisas, você vai administrar o jardim, você vai dar nome aos animais. Isso daqui não tem a ver com dar nome, título apenas, não. É ativar destinos, é liberar o profético. Então Adão, ele tinha um trabalho, ele tinha uma missão, só que era uma missão de governo, era uma missão de... Lembra da live ontem extraordinária que nós tivemos ontem à noite, de 2 aulas? Ou para quem está assistindo aqui no YouTube, é a live 35 e 36 que vocês têm que assistir, que essa aqui é a 37. Adão, ele estava no topo do monte, lembra? Nós falamos sobre as 7 montanhas. Adão estava no topo do monte, ele tinha uma profissão, ele tinha um trabalho de governo, e ele era sustentado por Deus, porque Deus é o nosso sustento. Não é o teu contra-cheque que te sustenta, não, irmão. Você está muito enganado. Faça o teu trabalho direitinho e saiba que Deus vai te recompensar. Você pode até ganhar um salário humano, mas a recompensa é do Senhor.
Deus usa os homens para te recompensar. Então Adão, ele tinha um trabalho, ele tinha... O que aconteceu em Gênesis capítulo 18 e capítulo 19, aliás, Gênesis 3, capítulo 18, versículo 18 e versículo 19, foi que Adão foi deposto do seu posicionamento de governo. Ele deixou de ser o governante do jardim e ele foi rebaixado a um cargo de serviço, de peão. A verdade é essa. Aquele decreto que a Bíblia diz, vocês serão cabeça e não cauda, é um decreto de conserto disso que aconteceu aqui. Ele foi deposto de cabeça e foi jogado para a cauda. Tá ok aqui? Até agora, gente? O que vocês estão achando? Estão entendendo a linha de raciocínio? Vocês sabem que eu gosto de falar devagar e didaticamente. Alguém me perguntou, mas os discípulos que Jesus mandou largar o trabalho? Jesus mandou largar o trabalho? Não, Jesus mandou trocar de trabalho. Olha como Jesus é cuidadoso no que ele fala. Ele fala para Pedro, Pedro, você não vai pescar peixe, você vai pescar homem. Mas ele mantém a linguagem profissional. Seu trabalho é ministerial, mas não deixa de ser um trabalho. Eu estou dizendo aqui o seguinte, o trabalho ministerial existe, nós estamos falando aqui até agora. Apóstolo, profeta, missionário, todos têm direito à sua paga, mas a sua profissão ela é ministerial. Eu quero que você olhe isso aqui agora pela questão profissional. Então, entenda isso. Se você está anotando as frases de efeito, vou lançar mais uma aqui. Toda profissão é um posto de governo, com degraus de escalada para um dos 7 montes. Guardaram isso? Toda profissão é um posto de governo com degraus de escalada para um dos 7 montes. Quando Deus te coloca numa profissão, seja ela qual for, Deus ele quer te mostrar quais são os degraus que você vai subir nessa profissão para que você naquela área de atuação, e aí nos 7 montes que nós estudamos ontem, você encontre posição de governo. O que é governo? Onde você será influência, onde você será transferidor de unção, onde você será embaixador do reino, onde você será ativador da cultura do reino, onde você tirará o posto dos feiticeiros, dos maçons, dos satanistas e entrará nesse lugar como os profetas. Aí eu teria que repetir tudo que foi falado ontem, que existem 7 montanhas de influência na sociedade. E essas montanhas estão sendo ocupadas por satanistas, por homens maus, né? A montanha das artes, a montanha da educação, a montanha da família, a montanha dos negócios, a montanha da política, a montanha da religião. Os 7 montes. Então, Deus ele quer te usar. Muitas vezes você entra por baixo, mas ali Deus vai te mostrando como é que você vai entrando, vai subindo, gente. Isso é tremendo. Uma vez eu entrei como digitador de computador de uma clínica médica em Copacabana. Eu entrei como digitador e eu declarei, quando a dona da clínica foi almoçar, eu bati na mesa dela, bati minha mão e falei assim, eu serei o diretor dessa empresa, digitador de computador. Não passou muito tempo, acho que não passaram nem um ano. Ela foi demitida e misteriosamente, uma clínica médica em Copacabana, eu fui colocado como gerente geral daquela clínica. Então olha só como acontece a escalada de governo, a substituição de postos, a substituição de tronos, tá ok? Então eu preciso continuar aqui porque agora que a gente vai começar a trazer exemplos, né? Eu acabei de falar que toda profissão é um posto de governo com degraus para escalada a um dos 7 montes. Agora eu vou citar aqui algumas profissões, vocês podem citar outras aí, se der tempo eu falo. Mas a questão é, vamos entender o veio profético e apostólico da sua profissão. Eu quero que seus olhos se abram e você pense, meu Deus,
A minha profissão tem um veio profético. A minha profissão tem um objetivo apostólico. Né? Qual é a sua profissão? Vai digitando aí, talvez eu consiga ler algumas. Mas enquanto você vai digitando, eu vou dizer aqui, ó, o médico. Gente, quantas pessoas chegam no médico e recebem do médico um decreto de morte? Quantas pessoas estão com um probleminha, uma bolinha que nasceu aqui, gente? Uma bolinha. A pessoa chega no médico, o médico fala assim, olha, tem que tirar para fazer uma biópsia. Aí ele tira, no dia seguinte, na semana seguinte, você recebe o resultado, está escrito que é câncer, que é um tumor maligno. Agora imagina se nesse lugar fosse um médico profético, apostólico. E esse médico, mesmo identificando que é câncer, dali ele já ora, dali ele já dá uma direção. Às vezes até indiretamente ele fala, olha, eu tenho uma bolinha aqui, a gente vai olhar, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Deus está no controle da nossa vida, vai dar tudo certo. Chega na semana seguinte, o milagre acontece na vida daquela pessoa. Então veja bem, os médicos, quem são os enfermeiros? Os enfermeiros são aqueles que ajudam o médico a fazer as cirurgias e fazem o trabalho paralelo. A gente muitas vezes entra no hospital, a gente encontra. Eu francamente nem gosto de entrar no hospital, porque eu encontro enfermeiros profanos, eu encontro enfermeiros ateus, eu encontro enfermeiros que muitas vezes têm ideologias sexuais. E não, eu não tenho problema nenhum quando uma pessoa tem a sua ideologia sexual, eu não tenho problema mesmo. O problema é quando essa pessoa tem essa ideologia e fica o tempo todo transferindo aquilo para lá e para cá, gritando, fazendo estardalhaço. E eu vejo isso nos enfermeiros. E são esses enfermeiros que vão tirar o seu bebê do ventre, do seu ventre no dia do parto. São esses enfermeiros que vão cuidar de você quando você estiver deitado numa maca de hospital, sendo tratado numa incubadora em coma, precisando ser ressuscitado, precisando vencer uma enfermidade. Então são lugares onde eram para estar sendo ocupados por homens de Deus com visão profética, visão apostólica. Às vezes é tão difícil, as pessoas ficam fazendo curso de capelania para entrar nos hospitais. As pessoas ficam fazendo estratégias para entrar nos hospitais, quando basta você ser um profissional apostólico e você já vive no hospital, você já mora no hospital, entenda isso. Ontem eu falei na live, os estilistas definem a moda, definem o corte de cabelo, definem as tendências, definem a barba, definem a roupa, definem o salto. Agora, analise, né? O pastor Beto botou aí o cabeleireiro, analise o perfil comportamental dos estilistas. Analise a ideologia espiritual dos estilistas. E veja como seria lindo se nós tivéssemos pessoas cheias do Espírito Santo, sendo referência de estilo, referência de moda no país. E não é moda evangélica não, irmão. Pelo amor de Deus, esse negócio de moda evangélica aí, que bota uma lona de circo em cima da mulher e diz que é moda. Não é disso que eu estou falando, não. É fazer que as pessoas se tornem mais belas e com essa beleza glorifiquem a Cristo. Então, já já nós vamos entrar na área de ativação. Por enquanto, eu só estou querendo fazer você pensar. Você sabia que a maioria dos Masterchef do mundo são satanistas? Quem sabia disso? Espera aí que eu mudei a minha tela aqui sem querer. Você sabia? A hora está passando muito rápido aqui, gente. Você sabia que a maioria dos Masterchef do mundo são satanistas? O satanista, o candomblé, a macumba, as religiões afrodescendentes, elas têm o que eles chamam de sacerdote da comida. E o sacerdote da comida, ele segue um monte de regra para que a comida ela siga a higiene e a teologia das suas divindades, dos seus orixás. E por causa dessa higiene e dessa teologia das divindades, a comida fica delícia. E aí eles viram Masterchef.
e se tornam dono dos maiores restaurantes do Brasil, se tornam dono das maiores, se tornam os mestres da alimentação do Brasil. A maior parte das religiões tem sacerdote da comida. Para quem não sabe, eu tenho um curso online que você pode adquirir, inclusive, chamado Batalha Espiritual na Alimentação. São 10 vídeos onde eu explico isso aqui, até com exemplo. Eu mostro os sacerdotes do candomblé fazendo comida no vídeo. Chamam-se Iabacê, o sacerdote da comida. Tem sacerdote da comida no muçulmano, tem no espiritismo, tem no candomblé, só não tem na igreja. A igreja é considerado como cemitério de frango, né? Lugar de comilão, lugar de gordo, lugar de comer carboidrato depois das 20 horas e ficar barrigudo. Então, tá tudo desalinhado. Os advogados, eu já falei dos advogados, é uma profissão profética, gente. Qual é o papel do advogado? O advogado precisa estudar sobre as cortes celestiais. Procure na internet, você que é advogado, sobre cortes celestiais, para que você entenda que a advocacia é uma profissão, é um espelho de algo que existe no sobrenatural. A visão de Zacarias capítulo 3. Aparece um tribunal do júri lá. Então existem cortes no mundo espiritual. Se você aprender a olhar para o mundo espiritual e trabalhar com as cortes celestiais, você vai se tornar o maior promotor, o maior advogado, o maior juiz do planeta. Porque você vai se mover por orientações espirituais, orientações proféticas. Toda a profissão, claro que eu não tenho tempo para citar toda, mas imagina, por exemplo, gente, tem gente que fala assim, eu sou um humilde cabeleireiro. Humilde, meu irmão? Que profissão é essa? De você botar a mão na cabeça das pessoas. Meu Deus! Imagina o que você pode fazer quando você está botando a mão na cabeça das pessoas. Imagina o que você pode fazer. Imagina o que você pode ativar. Imagina o que você pode transferir. Uma vez eu fui num cabeleireiro, que a dona do cabeleireiro era uma profetisa de Deus, uma mulher de Deus. E houve uma unção tão grande que todo mundo começou a falar em línguas, até as pessoas que não eram crentes aceitaram Jesus e foram batizadas com o Espírito Santo. Então você está vendo aí, ó, o psicólogo, gente. A Ana Paula está botando aí psicólogo. Psicólogo nem se fala. Psicólogo é um ofício profético, gente. Nós somos corpo, alma e espírito. Quem é que vai tratar da alma? Quem é que vai tratar da emoção? Pastor Alcione Emerick, que fez a live conosco aqui, que é um especialista em batalha espiritual, ele se formou como psicólogo. E ele está atuando como psicologia, porque ele é um psicólogo apostólico. Tá entendendo, gente? O pessoal tá perguntando qual é o curso. É Batalha Espiritual na Alimentação. Depois me chama que eu digo como é que faz para adquirir. Meu WhatsApp tá aqui em cima, gente. Terminando aqui, me chamem no WhatsApp e digam o que acharam da live. Bom, então tem profissões de imposição de mãos, tem profissões de influência. Então um artista, por exemplo. Você é um artista, você se tornou um ator da Rede Globo. Você se tornou um apresentador de televisão. Você se tornou um influenciador digital do Instagram. Você se tornou um influenciador digital do YouTube. São profissões de influência, gente. E através da influência, você vai mudar a mentalidade de multidões. Agora imagina se Deus te dá uma sabedoria apostólica para você influenciar com os valores do reino, mesmo sem precisar ser o evangeliquez. Qual foi a falha do Cabo Daciolo, gente? Cabo Daciolo é um homem de Deus. Cabo Daciolo é uma bênção. Era para ele ser o presidente do Brasil. Porque a igreja não clamava, Senhor, eu quero um presidente crente. Eu quero um presidente pentecostal. Eu quero um presidente do fogo. Aí Deus levantou o Daciolo. Aí a igreja não gostou do Daciolo. Olha que doideira. Mas por quê? Porque o Daciolo, ele entrou numa área, num monte da política e numa área de influência, só que ele falava uma linguagem que assustava, né? Glória a Deus, Illuminati, Nova Ordem Mundial, ocultismo. O povo não entendeu, o povo se afastou, o povo se distanciou e resolveram eleger um outro presidente que se diz cristão, talvez seja, mas que tem comportamentos mais
ajustados àquela cultura paganizada que tem lá em Brasília. Mas aí fica para uma outra história que eu não gosto de falar de política. Eu não sou, eu quero até deixar claro aqui para vocês, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou do centro, eu sou de cima, eu sou celestial. Eu estou acima da política, eu sou um apóstolo de Deus, eu sou um profeta de Deus. Nas minhas orações eu não oro a favor do Bolsonaro nem contra, eu não oro a favor do STF nem contra, eu não oro a favor do Lula e nem contra, eu oro, Senhor, abençoa a nossa nação e usa quem o Senhor quiser, converte e transforma esse povo. Porque um profeta e um apóstolo não pode ser partidário e achar que está ajudando a Deus com ideologias. Quem sabe a verdade de tudo é o Senhor. Nós temos que orar pelas nossas autoridades. Agora tem gente que ora pela autoridade só quando concorda com a autoridade. Quando a outra autoridade não concorda, aí não ora. Isso aí Deus sabe. Né? Então, voltando aqui. Eu estou falando de profissões de influência, profissões onde pode atuar como voz profética na mídia, já falei também. Construtor, pastor, mas eu sou um mero pedreiro, pastor. Eu sou ajudante de pedreiro. Irmão, que profissão linda. Qual é o sonho da maior parte das pessoas, gente? Responde aí rapidinho antes que a live acabe, que eu nem comecei. Eu acho que essa live vai ter que ser de 2 horas também. Tô correndo, hein? Qual é o sonho da maior parte das pessoas? O famoso sonho da... Vamos ver quem vai descobrir aí. Demora um pouco para vocês receberem meu áudio e responderem, né? Ou não sabem a resposta? É isso aí, ó. Isso aí. O sonho da casa própria. E quem é que constrói a casa própria? E quem é que cava os alicerces da casa própria? E quem é que amassa vergalhão para a casa própria? E quem é que rasga a mão amassando arame para fazer estrivo, para fazer a coluna da casa própria? E quem é que vira laje? Quem é que carrega tijolo? Quem é que fica com a mão toda calejada, fazendo casa própria? É o pedreiro? É o auxiliar de pedreiro? É o engenheiro? É o arquiteto? É o construtor? É o pintor? É o eletricista? E aí fica todo mundo... Porque todo mundo gosta de amaldiçoar pedreiro. Vê uma parede meio torta, foi aquele endemoniado daquele pedreiro. E o homem está construindo sonhos. É um profeta. É uma profissão profética. Assim como nós teremos casa na eternidade, que Jesus falou que está preparando casa para nós, é um reflexo disso aqui na terra. É um fundamentador, como está dizendo Dutra aí, a Dutra, né? Fundamentador. Entenda, você precisa se empoderar na sua profissão, você precisa entender que quando você sai para trabalhar, você está levando a unção, você está levando o reino de Deus. Imagina os governantes, gente. Imagina se os governantes do Brasil, os políticos, os senadores, os vereadores, os deputados, os governadores, os prefeitos. Imagina se eles tivessem realmente um espírito apostólico, se eles fossem enviados apostolicamente. Imagina, por que será que há tanta corrupção? Por que será que tem tanta briga, tem tanta confusão? É porque o sistema governamental do Brasil está ocupado pelo diabo, irmão, por satanistas, por maçons, por corruptos, com bandidos. Um pior do que o outro. Uma vez eu fui em Brasília e eu orei por um homem que foi acusado lá no Mensalão. Lembra da época do Mensalão? Teve um monte de gente que foi acusada de corrupção. E eu fui na casa de um deles orar. Muito rico. Tinha feito uma... né? Aí eu orei e depois eu falei, mano, como é que você entrou nessa arapuca, meu irmão? Por que você fez isso? Ele falou assim, pastor, na época eu era pastor. Pastor, quem entra lá não consegue viver sem roubar, não. Se você não roubar, você é até morto. Todo mundo, ele me falou, não sei se é verdade. Todo mundo lá é ladrão. Todo mundo tem esquema para tudo. Entrou lá dentro é assim. E eu fui o bode expiatório, que a Rede Globo me filmou. A Rede Globo divulgou, eu fui o bode expiatório. Agora eu não posso nem sair de casa, porque o Brasil todo quer me matar. No quintal da casa dele estava escrito, no portão da casa dele estava pichado, se sair, morre.
Olha que situação. Então, gente, tem tanto emprego aqui sendo representado nessa live, eu quero que vocês pensem qual é a visão apostólica do meu emprego. No final da live eu vou explicar como é que você pode descobrir isso. Mas vamos lá. Próximo passo. Você tem como profissional o direito de usufruir de todo o sobrenatural de Deus na sua vida profissional. Entende? Entende? Vou falar de novo. Você, como profissional, tem direito de usufruir de todo o sobrenatural de Deus na sua vida profissional. Você precisa. Deixa eu ver aqui. Alguém botou aqui. Então o Bolsonaro é herói mesmo. Todos confirmam que ele não recebia propina. Não, eu não quero falar de Bolsonaro aqui, não, gente. Como eu falei, eu estou acima disso. Eu estou acima de política. Gente, uma hora eu vou fazer uma live para vocês. Eu vou fazer vocês entenderem o que a maior parte dos profetas não entendem. Um apóstolo e um profeta precisa estar acima de grupos. Eu não torço para futebol. Eu torço, mas eu não tenho time. Eu não tenho estilo musical predileto. Eu não tenho ideologia predileta. Eu sou um embaixador do céu. É o céu que me governa. No momento que eu defendo uma opinião, eu tenho aqui na prateleira, tem um livro aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É porque daqui não dá para vocês verem meus livros. Qualquer hora dessa eu mostro. Tem um livro aqui chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele diz nesse livro o seguinte: no momento que você define um lado, você está fazendo guerra com o outro. Eu não posso. Eu não quero maldição sobre ninguém, não. Eu quero a bênção. Eu quero que Deus converta esse país. Então, eu não odeio a esquerda, eu quero que Deus converta a esquerda. Eu não odeio a direita, eu quero que Deus converta a direita. Eu não odeio os homossexuais, eu quero que Deus converta os homossexuais. Eu não odeio o partido que defende isso ou aquilo, eu quero que Deus os converta. Deixa eu continuar, mudando aqui. Vou voltar para a frase forte que eu falei. Todo profissional tem direito de usufruir de todo o sobrenatural de Deus na sua carreira profissional. Repita comigo. Eu tenho direitos, repita aí, em voz alta. Eu tenho direitos de que o sobrenatural acompanhe a minha carreira profissional. Amém? Então tá legal. Então nós vamos entrar na parte de ativação profética. O que eu vou fazer? Eu vou salvar essa agora, eu vou fechar essa live aqui agora, que está com 50 minutos. Eu vou salvar e nós vamos entrar na segunda parte dela para você entender as ativações para a sua profissão. E são lindas, são maravilhosas. Então eu estou saindo agora e você vai entrar logo depois junto comigo. Te espero, hein?